Fala pessoal, vamos começar mais um podcast aqui do próximo bloco. Esse é o número 23, 23º podcast. Logo chega um número que eu não vou saber falar. Aí, Aí chama outra pessoa. Aí chama, eu vou falar o número 30, 30 e tal. Eu sou o Alexandre, minhas redes sociais vão ficar aqui em algum lugar. E aqui eu tô com a Anne Fortes, que tá aqui o Instagram dela, o Instagram do próximo bloco. Então, já aproveitem agora no comecinho, já sigam a Anne lá pra ver o que ela... Para ter uma ideia do que a gente pode conversar aqui, para conhecer um pouco mais ela. Sigam o nosso Instagram, as nossas redes sociais para acompanhar o que a gente vai lançando no dia a dia. E é isso aí. Vamos começar. Vamos começar, Quem pessoal. que é a Anne Fortes? Quem que é a Anne? Né? Então, eu digo que eu sou uma eterna sonhadora, né? Nesse mundo de interiores, né? Então, assim, para você me conhecer um pouquinho, né? Para vocês de casa também me conhecer um pouquinho. É porque eu conheço ela um pouco, então tem coisas mais. Aí que deixa ela falar. Eu sou designer de interiores, né? E tenho um escritório de interiores há 12 anos em Curitiba. Eu vim de Jaraguá do Sul, Santa Catarina, para estudar, aqui fiquei. É pertinho, né? Jaraguá é pertinho. Da casa da minha mãe até a minha casa dá 166 quilômetros. Então né? dá 2 horas e meia. Nesse friozinho. Nossa, uma caminhadinha. Mas eu sou pro lá também. Né? O Itajaí, que eu digo assim que é parte da minha família, os meus melhores amigos, né? E aí eu tô sempre em Itajaí ou Jaraguá, isso... Show de bola. Às vezes eu acho que eu tô, assim, né? Agora que a minha mãe tá um pouquinho mais doente, enfim, eu tô mais lá do que aqui, nos finais de semana. Mas quem que eu sou, assim, Ali? Eu sou designer de interiores, tenho um escritório de interiores há 12 anos e há 6 anos eu comprei uma loja de iluminação junto com a Renata Caffarelli. Né? E então nós temos o escritório de interiores e a loja de iluminação. Administrar tudo isso é uma doideira. E a tua vida pra fora ainda. E aí a minha vida pessoal, que é bem agitada também, né? Então, assim, eu sou aquela pessoa que acorda de madrugada, 3, 4 horas da manhã, responde o WhatsApp. Ah, você me falou isso, eu achei que era mentira. Não. Verdade, fatos aqui. Assim, e é uma coisa muito legal, porque como eu faço toda a parte de criação do escritório, então eu preciso ler muito, ver muitas coisas, estar antenada com tudo que está acontecendo, né? E é aquela história, às vezes você está vendo um filme, depois você vê um detalhe de marcenaria interessante, você traz isso para o escritório, né? É um negócio que você nunca consegue parar de fazer, né? Você não consegue, é impossível, até porque eu sou extremamente apaixonada pelo que eu faço, então eu acho que seria impossível, né? Mas é muito interessante também, porque, por exemplo, você está na casa de algum amigo, sempre tem aquela pergunta, o que ficaria bom aqui? E é legal isso, porque você contribui sem querer. É bom, né? Porque você pega a tua experiência e tal, né? Todos esses insights que você acaba tendo visitando lugares e tal. Hoje, na verdade, eu não desenho mais, tá? Então, hoje eu tenho, sei lá, 5, 6 arquitetos comigo que fazem a parte de desenho e tudo mais. Então, eu faço a criação, solto para eles produzem tudo isso, né, com capricho e tudo mais, como a gente tem pensado na criação. E eu faço toda a parte de relacionamento com o cliente. Tá? Então, eu faço a relação com o cliente, eu faço acompanhamento de obra, eu vou com clientes em todas as lojas, escolho todos os revestimentos, móveis soltos e tudo mais. E assim é gostoso, sabe? Porque é cada um, porque tu imagina assim, nós temos obra em São Paulo, nós temos obra em Itajaí, nós temos obra em Balneário, em Guaratuba, em Pissarras. Então, assim, é impossível você desenhar e desenvolver tudo sozinho. Daí sim, eu acho que a minha vida não seria leve como ela é, né? Então, final de semana, sábado e domingo, muito raro eu trabalho. Normalmente eu gosto de trabalhar muito, de segunda a sexta. E foi fácil de conseguir? Não, nem um pouco. Nossa. Porque é um sonho, né? Quando a gente... Ainda mais assim, se fosse só o escritório, se tivesse só o escritório, já ia ser difícil de você se desligar, assim. Ainda tem a loja de iluminação. Sim. Foi trabalhoso, de certo? Trabalhoso. É muito trabalhoso. Porque o escritório vai de vento ao pouco. Agora, a loja ainda precisa da minha dedicação maciça. Assim. Então, eu me dedico muito na loja. Em trazer arquitetos. Arquitetos, por favor, conheçam a Lute Iluminação. Nos dê essa oportunidade incrível de trabalhar para vocês. Realmente, vocês vão se sentir muito acolhidos lá, tá? Porque ontem mesmo, a gente teve uma palestra com o Antônio Carlos, né? Qual era o tema da palestra? Perrengue.
perrengue. Perrengue. Porque Caramba. é uma coisa tão... né? Gente, o que é fundamental no escritório? Saber resolver os perrengues. Uhum. E saber se uma fita queimou, por que ela queimou? Será que mesmo que veio da fábrica assim? Uhum. Ou será que o eletricista foi lá e ligou Ligou direto e não invertido. ligou? Tem tanto. Torrou. E daí, assim, isso que foi mágico, dá sinais. Você tem sinais de que isso aconteceu. Uhum. Sabe? Então a gente passou, imagina, começou às 7 horas da noite, era 10h30, tinha arquiteto lá ainda. Caramba. Então foi bem extenso porque o assunto foi maravilhoso. Uhum. Então a gente aprendeu coisas divinas ontem, E como que sabe? você caiu nesse mundo da iluminação? Ou não caiu? Você sempre Eu gostou acho que disso? assim, alguém essa semana me disse assim, a gente não tem como prever o futuro. Uhum. Mas olha a história que interessante, tá? Então eu e a Renata tínhamos uma salinha dentro de uma construtora que faliu, aqui perto, aqui próximo. Uhum. Ok. E eu comprava com o Naldo, da Lute Iluminação. Né? Eu e a Renata comprávamos lá. Uhum. Há muitos anos atrás, eu cheguei e falei, Naldo, por que você não descasca essa parede? Descasca essa parede e faz assim, faz assado que, olha, a tua loja vai ficar bacana, vai ficar legal. Ok, né? E eu sou muito expansiva, eu gosto de conversar, eu gosto de trocar ideia, entendeu? E o Naldo, sempre meu amigo. O tempo passou e ele ficou descontente com a loja. Não lembro agora, né? Porque a minha memória é a memória de formiga. não lembro quantos anos a Lute ficou com ele, tá? E ele disse, Anne, eu quero te dar um presente, eu quero que a loja fique com você. Caramba! Desse jeito. Nossa! Né? Então, assim, o que vai acontecer? Você vai comprar o material e o material que vender de showroom. De resto, eu não quero nada. Nossa! Você não precisa me dar R$1 para marcenaria, nada, absolutamente nada. Eu vou te vender dessa forma, o estoque, vamos dizer assim, né? E não o restante, não, né? Sim, não toda a estrutura, nome, essas coisas assim, não. O que normalmente tem bastante valor, né? Aí eu fiquei assustada, né? Imagina, gente. 6 anos atrás, eu não era a mulher que eu sou hoje. Né? Eu tenho 40 anos hoje, né? Eu tava ali. E eu sempre fui, eu acho que eu amadureci tarde. Né? E eu falei, meu Deus, o que eu faço com isso? Sabe quando você não sabe se isso é bom ou é ruim? É porque é um negócio tão grande, né? Não sei, assim, generosamente grande. Justamente você isso. Assim, não a loja, realmente, a loja que eu peguei... que é uma mudança muito forte, né? Um negócio muito... Não é a loja que tá hoje. Hoje a loja é um brinco, gente. Sabe assim? É uma loja que as pessoas passam e entram para conhecer, porque querem conhecer. A gente tem cliente que liga lá dizendo, eu acho tão linda a tua loja, nanã. Sabe assim? É carinhoso demais isso. Mas mesmo assim era um presente muito grande para mim, que o universo me deu, vamos dizer assim. Aí eu cheguei pra Renata e falei, Renata, aconteceu assim, ele me passou essa proposta e eu só entro na loja se você vier comigo. Porque deu medo de estar, né? Tipo assim, não, do nada, eu estou em interiores para uma loja de iluminação e sem dinheiro, né? Sem dinheiro pra nada. Sim, imagina, né, gente? Assumindo um negócio que eu não sabia como seria. Né? É que são mercados diferentes e tal. E eu não imaginei que fosse tão diferente. Eu continuo aprendendo até hoje. A loja me ensina a todo dia. Só que hoje eu tenho ela como um mimo. Sabe aquela coisa assim que eu sei que todo parafuso que tem lá na loja, todo detalhe que tem foi a gente que escolheu, a gente que produziu, né? A minha equipe que trouxe. Então, cada plantinha que tem lá significa algo muito forte para mim. Então, eu tenho muito amor pela loja, sabe? E quando você recebeu esse convite, vamos dizer assim, eu chamo de convite, não é nem proposta, né? Porque foi uma coisa tão louca, né? Imagina você só, né? Na hora você conseguiu decidir ou não? Assim, tipo, ficou meio que nebuloso na tua cabeça de... Será que não tem alguma coisa? Não é assim, não. Na verdade foi assim. Se a Renata dissesse pra mim que não iria entrar, aí eu teria ficado um pouco... Receosa. Talvez. Porque naquela época eu precisava muito da aprovação do outro. E olha como a coisa muda, tá? Naquela época eu não era madura o suficiente para andar com minhas próprias pernas. Diferentemente de hoje, né? Mas naquela época eu não sei se eu teria pego a loja. Mesmo esse presente lindo, não sei. Porque afinal de contas, assim, a loja precisava de muitos cuidados.
será que naquela época eu teria, assim, pensado que eu daria conta? E que de um jeito ou de outro daria tudo certo? Você entendeu? Então É difícil, né? muito difícil, não dá? Porque quando a gente faz uma escolha, a gente renega todo o restante. Né? Mas que bom que é tudo evolução, né? Tudo evolução. Então isso foi bem legal, sabe? E aí a loja está vindo, está crescendo, e hoje nós somos especialistas em projetos luminotécnicos, né? Então, assim, a Renata é light designer. Eu faço toda a parte de criação, porque esse é o meu dom, né? Antes de mais nada, imagina, gente, com 13, 14 anos, eu em todo mundo colocava pôster, né? De não sei quem, de cantor famoso. Sabe o que eu colava? Foto de casa bonita. Tu acredita nisso? Gente, e sabe quando eu fico pensando, eu falei, mas por que eu era diferente? Porque eu precisava ser quem eu sou. Então isso pra mim é muito, muito legal, sabe? Isso é muito gostoso. Então, e a loja vem nessa caminhada mesmo, né? De ter parceiro, de buscar parceiros. A gente tem uma sorte muito grande, sorte não, porque a gente diz que é merecimento, né? Todo arquiteto que é nosso parceiro dificilmente vai comprar em outro lugar. Porque a gente realmente acata, a gente faz o melhor pelo cliente, a gente vai buscar alternativa. Porque sabe que hoje em dia nem todo mundo tem uma questão assim, né? Um valor exorbitante para gastar com iluminação. Então a gente sempre busca ter o melhor preço, né? Com o melhor produto. E você, quando você entrou nesse mundo de loja, assim, tipo de iluminação, você imaginou que ia ser um desafio, né, também? Porque, com certeza. Ó, é diferente o tipo de negócio. Você falou que achou que era quase a mesma coisa. Loja. Só que a prospecção é diferente, talvez, a forma de... Sim. Eu acho que essa ilusão minha que eu achei que não ia ser super fácil, durou 6 meses. E foi mais ou menos o tempo que eu deixei a reforma na loja, mais ou menos, que a gente nem... Sabe quando você não se preocupa em tanto quando tá acolhendo o cliente, porque daí você acaba que você tá olhando para outras coisas na loja, deixando ela de uma forma decente para chamar o arquiteto. Entendeu? Então, depois eu vi, opa, não, e agora? Como eu faço para ter arquitetos aqui dentro? Né? Então tem tudo isso. Hoje a gente tem um laboratório de luz que é bem perfeito para as pessoas vir lá visitarem, né? Conhecer tipo de lâmpada, micro LED. A gente tem e conhecimento. Ei, vamos lá, né? Há 6 anos atrás eu era designer de interiores que gostava de iluminação. Isso. Mas eu nunca tinha estudado a fundo sobre iluminação. É isso que eu ia perguntar. Como que você entrou nesse mundo de conhecimento? Com muito estudo. E sabe o que eu entendi? Que você pode ser um super arquiteto. Você pode ser inclusive um light designer formado na Itália, com coisas mais incríveis do planeta. O que você tem que trazer para campo é aquilo que você tem na sua mão. E só quem sabe o que está na sua mão é quem trabalha com os fabricantes. Porque não adianta você desenvolver um produto, pensar num produto, se você não tem no Brasil. Se não tem fabricante no Brasil que faça isso. Você entende? Então, nós que estamos ali na loja, o nosso trabalho é pegar catálogo e entender de cabo a rabo tudo que está ali. Então, quais são as lâmpadas da Stella que existem hoje, por exemplo? Qual é o ângulo de abertura que existe nessa lâmpada, nesse tipo de lâmpada? Quais são os micro LEDs que estão no mercado e por que é bom, por que é ruim? O que é bom, o que é ruim? Né? E dentro dessa área, de forma geral, assim, de iluminação, tem alguma coisa que te encanta mais? Tipo, modelos de lâmpadas ou formas de iluminação? É assim, eu vejo se... As lâmpadas tipo, que eu mais... assim, como... as lâmpadas comuns, assim, que você encontra em todas as lojas, as que eu mais gosto são a R70. Não, mas eu digo assim, não é... tem alguma coisa dentro desse ramo inteiro de iluminação que... Porque tem gente que gosta muito de luminária decorativa, por exemplo. Não gosta de olhar assim... técnica. Você gosta mais da parte técnica, assim. Decorativo, eu acho que... Porque o que é decorativo? O que é decorativo? Um negócio mais bonitão, mais diferentão. E o bonito de quem? Quem te diz que é bonito? O cliente, o arquiteto, quem tá vendendo, gosto diferente. Então, o que é? Né? O luminotécnico não. Gente, o luminotécnico é que dá vida ou não à sua casa. É o que vai deixar a sua casa bonita ou não. Porque, por exemplo, você coloca um pendente feio, é só tirar e colocar outro. Agora, você faz toda a harmonia... E aí fica uma coisa estranha. O que tu faz com aquilo?
Entendeu? Então, assim, a peça, um abajur, que não é tão interessante, você tira da tomada, descarta, leva pra praia, dá pro amigo, sei lá, ninguém que se encaixa o gosto. Mas o projeto luminotécnico, não. O projeto luminotécnico tem que estar bem pensado. Então, por exemplo, coisas assim, bem básicas, né? Vamos entrar um pouquinho aqui nesse quesito. Por exemplo, quando você tem uma cozinha. A cozinha é o lugar que deveria ser mais iluminado da sua casa. Porque é onde você corta, onde você realmente precisa de luz, né? Tem que estar atento, muito diferente de um quarto, por exemplo, que tem outra intenção. Né? Mas quando você cozinha, por exemplo, você tem que ter iluminação. Eu entendi uma geral. direta aí que ela não quer que coma no quarto, hein? Não anda pra falar nada. Né? É verdade. Mas assim, na cozinha você precisa ter iluminação, né? No geral, e você precisa ter iluminação de corte, que eu digo, focada, né? Focada, ali, da bancada, para que não tenha sombra em você, porque você em pé, você vai fazer sombra. O teu corpo projeta a sombra, né? Então, todos esses detalhes, eu acho que você precisa ter conhecimento técnico para desenvolver um bom projeto. Temperatura de cor, de iluminação, né? É outra, assim, como é que eu vou te dizer? Isso é meio novo, né, até. Tipo, o pessoal sabe temperatura de cor em amarelo e branco, amarelo e branco, amarelo e branco. Sim, mas é que com o LED você tem uma gama gigante de temperatura de cor. Mas o pessoal já tá sabendo disso, você acha ou não? Sabe, mas tem gosto próprio. Por exemplo, assim, em geral, os profissionais gostam de 2.700, 3.000 kelvins, tá? Para algumas áreas, a gente sugere que seja 4.000, né? Na nossa loja, por exemplo, como a gente trabalha muito com residencial, com um projeto residencial, nós vamos até no máximo 4.000. Não costumamos indicar 5.700, 6.500, porque é uma luz muito branca, certo? Então, assim, talvez para determinado espaço comercial, alguma coisa nesse sentido, escritórios, não, né? Mas mesmo assim, hoje em dia a gente trabalha muito com essa coisa do aconchego, no geral, não é verdade? Mesmo você trabalhando, você precisa ter um pouco mais de aconchego, não é verdade? Então, assim, não tem que ter uma luz 5.700 aqui fazendo você trabalhar igual uma máquina, né? Então, tem tudo isso que eu acho que mudou muito. Mas as dificuldades que eu vejo, assim, que é grande, é mesmo aquela parte técnica, de como faz a instalação, né? Hoje se usa muito o no-frame, né? O no-frame ainda, apesar de tantos e tantos anos no mercado, ainda traz muita reclamação. Por quê? Porque a gente tem uma dificuldade aí de gesseiros e eletricistas para fazer o acabamento. Todo mundo diz que, eu faço tudo até a hora de fazer. Essa é a questão. Sabe? Então, assim, tem muita coisa que ainda que o mercado encontra essa dificuldade por conta de acabamento em si, né? De como faz o acabamento digital. Você passou por isso aqui mesmo, então sabe disso, Sim. né? Então, agora, iluminação geral é incrível, né? Iluminação técnica te dá... Nossa, eu hoje tenho, assim, rodapés iluminado, que está se usando muito, né? Iluminação externa, iluminação de fachada, o que utilizar, né? As pessoas muda ainda... bastante, né? Muda, porque você tem, por exemplo... Eu falo muito rápido, se eu estiver... Pra mim tá né, ótimo, gente? eu tô entendendo. Qualquer coisa a gente vai legendar, tá? E, por favor, se tiver muito quiser, coloca uma tecla SAP aí. Não, tá ótimo, ótimo. Manda então, bala. por exemplo, assim, índice de proteção, né? Que é o que altera muito pra área externa, né? Eu conheço o índice de proteção mais focado em, tipo, chuva, essas coisas assim. É isso aí que você tá falando, mesmo. né? São as diferenças, o porquê utilizar. Então, isso é uma coisa muito legal pra saber, sabe? Pra procurar saber. E tem várias, né? O luminotécnico é incrível por isso, né? Quando você precisa de uma lâmpada de destaque, qual utilizar, né? Qual o ângulo de abertura que você pode utilizar. E daí, assim, fora tudo isso, ainda tem toda uma questão muito bonita que é qual spot eu vou querer nessa obra, né? Tem muito modelo, né? Tem. Assim, Ale, eu vejo assim, hoje tem os micro LED, não sei se você já escutou falar sobre Eu já ouvi falar, eles. mas eu não sei o que é. É porque eu penso, isso é uma opinião minha, tá? Bem realmente minha opinião. A nomenclatura como a gente conhece de lâmpadas, tipo par 20 de Croica e 70, um dia talvez não tenha mais por conta do LED, né? Porque o que hoje importa, na verdade, é o que você precisa iluminar e quanto você precisa iluminar.
né? Então, assim, se você tem uma escultura, o ideal é que ela seja, daí vai depender, obviamente, tem isso do pé. também? Tem. Então, gente, iluminação... Não é tão fácil quanto parece. Não, é tudo fácil, mas você tem que ter uma carga. Foco, tem que ter você tem que ter uma carga de conhecimento grande para utilizar no ponto certo. E em relação à iluminação, tipo, aqui no Brasil, vocês têm acesso, a gente acaba tendo acesso para comprar e tal, bastante marcas de iluminação. Tem coisa lá fora que não chegou aqui ainda, que você sabe dizer que é legal e tal? Sim, mas é que daí a gente fala em equipamentos, né? Equipamentos. Daí, tipo, porque não é que o LED chega diferente aqui, também não LED é LED. LED é LED, só que LED é LED... Vamos brincar assim, ó. Praticamente tudo vem da China, tá? Mas você entende que o iPhone também vem da China. Sim, não. Né? Então, assim, produtos extremamente maravilhosos, de impacto, de alta qualidade, vêm da China. E o LED meia boca também vem da China, de outra fábrica. O que é um LED meia boca? É um LED que ele dá 6, 7 meses, talvez ele não apague, mas ele diminui muito o fluxo luminoso dele. Então, por exemplo, sabe quando você compra uma caixa aqui, vamos colocar 4 LEDs aqui. Você usa por 1 ou 2 anos e ele baixa o fluxo luminoso. Então, hoje você tem uma incidência luminosa tal, e daqui 1 ano ou 2 você chega aqui e diz, nossa, a sala tá bem escura, né? Ué, mas tá tudo aceso. E talvez pior seja quando tá um assim, outro não, outro assim, outro um pouquinho mais. Daí é pior ainda, entendeu? Porque daí isso pode ser um LED ruim. Caso. Isso é um caso. O outro caso é que aquele LED que em 6 meses e apaga. Ou a fonte deu problema, ou o próprio LED queimou. Que é muito mais fácil ter sido a fonte. Né? Que todo LED tem fonte. Então, ele pode ser assim, uma microfonte. Mas tem fonte. Não existe LED sem fonte. Entendeu? E nesse meio de LED ruim e tal, você, como conhecedora dessas soluções, normalmente são marcas que são ruins? São tipos de LEDs que são ruins? Claro que a resposta mais fácil de dizer é o seguinte, é marca. A marca você conhece já, tipo, tá vacinada de saber que essa Stella é bom confio, e essa brilha, não. Stella eu confio. Outras marcas, né, que tem muitas marcas, não são boas. Agora sim, tem também a situação de que as 2X ali são excelentes e nenhuma presta. Não é assim. Você tem ali 4, 5 outras marcas que eu conheço que são excelentes também, só que elas não investiram tanto em marketing, elas não investiram nesse na propaganda mesmo, né? Porque divulgação e tal. Aí, assim, por exemplo, eu sempre brinco, né? Tem uma caixa toda estruturada com o nome da empresa, né? Tô no Instagram, tô no isso, tô no, né? Tô em todo lugar do mundo. E tem outro que vem da China, talvez até da mesma fábrica chinesa, tá? E só que ela é vendida num pacote plástico. Você entende que não é exatamente aí que se mede ser boa ou não? E faz uma diferença grande, principalmente em valor, né, às vezes. Em valor, entendeu? Porque uma que tem a caixa bonitinha, com cores e tudo bonitinho, assim, talvez tenha a mesma qualidade do que uma mais simples. Só que o custo vai ser muito mais alto, né? Claro, né, exatamente. Até o custo para ela vir uma caixinha muito diferente do vir uma pecinha, né, num saco plástico. E teve alguma assim, vez né? que você pegou alguma situação assim que, tipo, veio... Porque a gente vê, por exemplo, recalde de carros e tal. Alguma vez você pegou alguma solução... Sim, com certeza. Problemas que deu muita... Sim, tem uma importadora, não vou dizer o nome, obviamente, mas teve uma importadora que a gente teve um problema com um embutido. E realmente foi o lote inteiro com aquele problema. O lote inteiro? O lote inteiro. Caramba. Com aquele problema. Mas então, é até bom que seja o lote inteiro, porque daí dá pra justificar, mas né? é mais ou menos isso que acontece, tá? Daí eu te digo que com todas, assim, não tem. A gente pegou de uma importadora, né? Mas quem tá 30 anos no mercado deve ter pego muito mais. A gente só tá 6, né? Não, e acontece, eu acho que acontece muito isso, né? Porque uma mudancinha que foi feita lá não funciona como deveria, ou testou uma, funcionou e manda o lote inteiro. E daí acontece várias situações. Por exemplo, uma fita de LED, ela pode queimar o microchip. Então, queima às vezes 2, 3, mas toda a fita tá funcionando. Você entende? Então, daí tem vários detalhezinhos assim, sabe? E aí depende de marca, depende de como você usou a fita. Nossa, gente, aí tem... E você abre assim pra 1000 coisas. Você tem preferência, tipo, você como Anne mesmo, de iluminação? Vai fazer um projeto agora, aqui
aqui pra essa sala. Você gosta mais de spots? Você gosta mais de fita de LED? Você gosta mais... Ou tanto faz? Tá, pra então, você. uma coisa que eu gosto de teto limpo. Eu não gosto muito de spot, eu não gosto muito de metralhar o teto. Nos meus projetos... Adorei o termo. Metralhar o teto, essa é ótimo. Eu não metralho o teto, eu acho que daí fica deselegante, não gosto. Então, bom, os meus projetos, você sabe que é um projeto mais clean e com pontos de cor. Então, eu gosto de tudo na minha vida mais clean, assim, sabe? Então, é justamente isso. Então, eu prefiro sempre trabalhar com iluminação indireta, né? Quando posso. Obviamente, daí dependendo tudo da situação, né? Mas eu gosto de iluminação indireta. Eu não gosto de iluminação marcada. Eu gosto muito de usar 2.700 kelvins. E uma coisa que eu uso muito nos meus projetos, e eu acho que isso é uma dica bem interessante para você profissional, é utilizar, quando você puder, obviamente, né? A mesma fita de LED que você usa na marcenaria, né? Tipo, fita de LED de 10 watts de 800 lumens, você pode usar na marcenaria e você pode usar ela numa sanca de gesso, num cortineiro, alguma coisa. Você vai ver que a sua fotografia vai ficar muito mais bonita. Tá por mim que é gol. Olha, né? Dica da Anne. Dica da Anne. Mas é isso, porque a gente já testou tantas coisas. Sabe, a gente já teve tanta oportunidade de testar. Então, eu te digo assim, qual é a lâmpada que você utiliza no centro da mesa? Que já te digo, gente, ângulo fechado. Independente se for micro LED ou for spot. Ângulo fechado. Porque daí você dá destaque para aquilo que está no centro. E é bom pra você... Sabe, é coisinhas, assim. Então, essas macete, coisinhas sabe? aí fazem uma diferença muito grande, né? Fazem. E você, pra você é bom poder ter uma loja de iluminação e também trabalhar como profissional da área de interiores pra pegar esse conhecimento da iluminação e jogar nos seus projetos? É nos dois mundos, na verdade, né? Porque, por exemplo, o profissional que é assistido por nós também é assim. Porque ele pega a nossa experiência como de interiores e a gente consegue traduzir isso no projeto dele. Porque a gente, como eu te falo, a gente testa, né? A gente vive testando todo momento. Vamos usar tal coisa em tal lugar, vamos usar esse produto dessa forma. Porque é importante, né? Eu, por exemplo, voltando, né, ao que eu acho tão interessante, a Arandela é um produto que eu acho magnífico para iluminar. Eu também adoro. Sabe? Eu, principalmente assim, acho tão bonito. Sala, quarto... Porque vai lá, que a iluminação de sala e de quarto é muito diferente de iluminar o escritório, do que iluminar uma cozinha, do que uma lavanderia, que tem iluminações mais duras e mais abertas, né? Então, tudo isso conta, sabe? A Arandela, ela é bem mais chique, vamos dizer assim, né? Porque ela ilumina um pontinho bem mais específico. Depende, porque você... Eita! Não? Não, porque como eu não gosto de metralhar o teto, não necessariamente, vamos dizer assim. Mas se eu não metralho o teto, eu tenho que fazer uma iluminação geral. Eu posso ter uma arandela que ela seja uma arandela rebatedora. Que daí ela vai iluminar muito mais. Ela vai iluminar, mas ela não vai agredir teus olhos, por exemplo. Sabe como? Então isso que funciona bem, isso que é legal. Então dá pra você mesclar bastante coisa. Gente, daí tem um arquiteto que é um... A arandela pra mim é um item bem decorativo. Por incrível que pareça. Não porque eu gosto do design, eu acho bonita o produto em si, assim. Não, mas ela é sim extremamente decorativa, mas ela não é só LED isso. Ruim aí, ó. Piscando. Tem alguma coisa piscando ou não? Parece que tem alguma coisa piscando. Acho que tem um LED ruim. Ó. Ele tá dando uma piscadinha bem... Esses LED desse importador aí, tá brincadeira. Com quem você comprou isso? Não vamos revelar. Segredo. Não foi comigo, pessoal, não foi comigo. Fiquem tranquilos. E o LED, ele tem uma vida útil também, né? Tem. Tipo, a iluminação de forma geral, ela acaba tendo toda a iluminação tem, o LED tem vida útil, mas é uma vida assim, que sabe aquele tempo que você trocaria de qualquer forma? Já cansou, já. Caiu o modelo. Se for um LED, sim. Não, 25 mil horas, 15 mil horas, aí depende da marca, né? É por horas daí. É a única forma de... então assim, se você usa, por exemplo, pouco, aí vai depender muito do uso, né? Se você deixa ele ligado, né, 24 horas, obviamente que ele vai gastar mais do que um LED que se usa pouco, né? Deve ser esse o caso aqui, porque, nossa, a gente usa essa sala demais. Fica ligado meio que... Nem sei se desliga, de vez em quando desliga a luz. Mas às vezes é um ponto de fonte, alguma coisinha assim, sabe? Então tem que analisar, assim. Eu sempre falo que é um por vez, assim, sabe? Tem que dar uma conferida. Nada é generalizado na iluminação. Não tem como dizer qual que é o problema, né? Você pode ser esse, pode ser aquilo. E teve alguma fase que foi mais interessante pra você
nessa inclusão de profissional de interiores para loja, que foi mais desafiadora para você, assim? Você comentou que foi difícil, em 6 meses ali caiu a ficha que era... É que assim, a gente teve, vamos lá, que são 6 anos, a gente entrou lá em 2015, e aí teve várias coisas que não contribuíram muito com tudo, né? Então, assim, quando eu achei que a loja estava entrando, né, no eixo que a gente ia se bombar de vender, entrou uma coisa chamada pandemia. Ah, famosa. Conheço. Já ouvi falar. Então, assim, realmente, agora eu percebo que a loja, a gente está abrindo novamente as portas, vamos dizer assim, tá? Então, fácil não é. Mas a gente tem propósito, e quem tem propósito vive, né? Vive atrás daquilo. Então, eu sou muito realizada com a loja, mas eu preciso me dedicar muito a ela para ela me dar o retorno, né? E assim é a vida, não é verdade? O escritório hoje, com tantos projetos assim, quantos anos eu me dediquei para ele estar hoje como ele está, né? Você entende que exatamente, isso é uma eu tenho coisa essa sabedoria, assim, de saber que nada é fácil e que ninguém acorda um dia e diz, nossa, que moleza que é a minha vida. Que bom que é, né? Sabe? Vida não de filme. Que vida de filme que eu tenho. Posso fazer uma pergunta pessoal pra você? Pode. Eu vejo muito, eu acompanho muito você nas redes e tal, e vejo que você é muito de boas, assim, de bem com a vida e tal, demonstra ser uma pessoa muito feliz, muito grata e tal. Sou muito. Como que é isso? Tipo, como que você sempre foi assim? Você trabalhou pra ser assim? Não. Eu era uma bomba. Quero entender essa referência. Eu era uma bomba, tudo me irritava. Sério? Porque eu não entendia muito o que, né? E eu conheci uma... Nossa, eu não consigo imaginar você assim. Ninguém consegue. Porque hoje... Faz muito tempo isso? Fazem o quê? Uns... Mais de 6 anos. Não, faz mais de 6 anos? Faz uns 8 anos, mais ou menos. Eu teve uma alteração muito grande na minha vida, assim, que... Sabe quando eu era uma eterna insatisfeita? Então, eu era essa pessoa. E daí, assim, não é interessante falar sobre religião, tá? Mas eu vou te falar que eu hoje participo de um espaço que se chama Casa do Filósofo. E Casa do Filósofo, pra mim, foi é o meu lugar. Essa que foi a mudança de chave? A mudança totalmente de chave, é isso, sabe? E foi, assim, claro, que porque lá a gente tem embasamentos e tudo mais, e isso foi alterando o modo de viver e o modo de reagir àquilo que te incomoda. Então, assim, eu sou nervosa, não parece, eu sei que todo mundo que me conhece, inclusive meus melhores amigos, ela é tão... Não, gente. Nenhum amor, ela tá tentando mentir pra gente aqui, mas não vamos acreditar, tá? mas eu realmente, assim, eu tenho minhas preocupações. Quando eu falo, é que você nunca me viu falando sério e nunca me viu brava, né? Não, acho que não. Então, é por isso. Acho que não, espero que não. Isso. Vamos tentar permanecer assim, pelo menos até o final do podcast. Os fornecedores sabem que, tipo, eu sou aquela que resolve. Vamos lá resolver. É assim, assado. Então, assim, eu tenho, sim, esse lado bem de boa, bem tranquila. Vamos lá, né? Sim, mas... Tipo, se eu levantar uma espada, eu vou lutar, entendeu? Mas eu raramente levanto a minha espada, porque eu acho que isso... Em situações bem específicas. Mas eu realmente... Mas isso você aprendeu a lidar com isso? Porque isso é lidar. Porque eu vou te falar assim, ó. Quem é que não tem um perrengue numa obra? Independente do perrengue. Só que vai adiantar se eu chegar de mau humor? Vai adiantar se eu falar com o meu fornecedor de uma forma ríspida? Vai adiantar se eu brigar e xingar você? Meu amigo, não vai adiantar. Então, eu já entendi o quê? Que sou eu que resolvo. Né? Então, se sou eu que resolvo, eu tenho que parar, meditar sobre aquilo e resolver a questão. Não precisa ficar jogando os outros? Não precisa ficar jogando outro, você não precisa ficar colocando responsabilidade indevida nas pessoas. Né? Isso é importante. Isso é muito importante. Então, pra mim, a vida é assim, sabe? Eu adoro minhas viagens, né? Eu adoro viajar. Esse é um ponto que eu ia perguntar. Você adora viajar, né? Amo viajar. Sempre que posso, eu viajo. Não liguem pra Anne final de semana, com certeza que ela vai estar viajando. E meus clientes gostam de mim justamente porque eu sou quem eu sou. Literal. Se você me mandar uma mensagem, se você é meu cliente do interior, vocês sabem disso, e eu estiver numa festa, dependendo do grau do que eu tô falando, eu te respondo tranquilamente e tudo mais. Se eu estiver realmente ocupada, eu digo assim, olha, agora eu tô com meus amigos aqui, amanhã eu te respondo. E isso é importante pra mim.
Porque os arquitetos adoram falar comigo porque eu respondo imediatamente. Sabe? Eu respondo. Mas às vezes eu respondo assim, não posso falar contigo agora. Entendeu? Então eu não fico tipo, daqui 2... Não posso falar contigo agora, depois eu vejo isso. Nesse momento eu não posso, porque eu acho que isso é respeito. É respeito com quem tá tentando falar comigo. Perfeito. É claro, né, gente? Aqui meu celular tá desligado, tá carregando, porque tava quase sem bateria. Mas é isso, você entende? Porque eu acho que isso faz a mudança, a alteração na vida. Isso, né? Te ajuda e te conhecer também, porque todo mundo tem um leão dentro de si. Né? Mas será que esse leão merece ser, né, colocado pra fora toda hora? Cansativo, né, talvez. Não, eu acho que deve ser muito sofrido. Às vezes eu vejo, assim, situações das pessoas... Sabe aquela pessoa que sempre quer brigar com alguém? Tá procurando um motivo. Não, a vida é muito mais legal se você sorrir, se você passar por um cachorro e brincar com ele, se você passar... Você entende? Assim, não dizendo que tem a vida do sonho. Não, gente. Eu tenho problemas reais como todo mundo. Eu tenho muitos boletos, eu tenho tudo isso. Mas agora... Vamos sortear um boleto hoje, inclusive, pra quem tá aí. Vou sortear, né? Quem quer participar? Quem quer, participa, comenta aí. É mesmo, sabe? Só que não é assim que a gente resolve. E uma outra coisa que eu aprendi há muito tempo se chama ordenação, tá? Então, assim, ó, é bem rituais, tá? Manda bala. Gente, é isso que eu tô curioso pra saber. Tá? Mas é assim, ó. Se a minha casa estiver organizada de domingo pra segunda-feira, tenho certeza que a minha semana vai ser excelente. Se não tiver ao contrário? Se não tiver, pode ter certeza que alguma encrenca vai acontecer. Sério? E é muito assim. E é umas coisas tão bobas, assim, sabe? Então, por exemplo, eu gosto muito de deixar meu apartamento o mais organizado possível. Porque organizado se diz tipo de organização mesmo. Sem loucura, né, gente? Né? Tenho um diarista a cada 15 dias apenas lá em casa, tá? E tenho 2 cachorros, né? 2 cachorros que moram comigo e um que mora na chácara. Que eles não ajudam, eu acho. Eles não são os piores, né? Entendeu? Eles não são os piores. Vamos culpar eles não vou culpar eles. Mas entende que é isso? Eu acho que daí a coisa vai organizando. E daí, assim, meditação é uma coisa que me ajuda muito. Né? Então, sempre quando eu posso, eu vou dizer que você deve usar a luz azul à noite. Sempre. Isso eu vou falar assim para todo cliente. Se você pode ter luz azul. Sabe? Vai assistir um filme, coloca a luz azul perto de você. Ela ajuda a te equilibrar. Daí entra tratado de cromoterapia e tudo mais. Mas é os assuntos que eu gosto. Não, mas manda bala, isso é super interessante. Né? Isso que eu acho interessante, porque você acaba unindo várias coisas dentro do mesmo universo, né? Porque a gente sabe que a iluminação tem o círculo circadiano, enfim, tem N coisas que provam que a iluminação é super importante pra nós, né? Aí quando você fala quando você acabou de falar, por exemplo, deixa uma luz azul, por exemplo, isso aí não só em você, mas nas pessoas. Não, mas isso eu te digo, isso é comprovado, tá, gente? Ninguém tá aqui, não tô colocando uma achismos, crença. Não tô colocando uma crença na cabeça de ninguém, não. Isso é comprovado, que a luz azul, ela acalma, né? Agora, se eu te explicar o porquê que a luz azul acalma, talvez você achar que é crença, então eu deixo quieto. Não é para esse momento. Mas vamos para o outro bloco, brincadeira. Vamos para o próximo bloco. Corta aí, pessoal. Não, brincadeira. Não. E assim então eu acho que tem todo... eu acho que eu encontro beleza em tudo. Essa é a verdade. Tem uma amiga minha que diz assim, eu não consigo entender como é que você consegue, no meio de uma crise, você consegue olhar para aquilo e dizer que é válido, que você aprendeu algo. Eu perdi meu irmão o ano passado. Ai, que dó. E meu irmão teve câncer e faleceu. Eu perdi ele em 3 meses. Claro, né, gente, assim, teve eu aprendi muito com isso, não entendi, até hoje eu não entendo muito direito a morte, diz que a gente tem que entender a morte, mas quando é a nossa pétala que cai, machuca muito. Sim. E a gente demora até entender. Mas eu te digo assim, o meu irmão tinha 45 anos quando faleceu, e ele me ensinou uma coisa, na morte dele: vá viajar. Tá? Porque o meu irmão ficou guardando dinheiro muitos anos para conhecer a Itália e não conheceu a Itália. Não conheceu? Você entende? Aí veio a pandemia, eu acho que quando ele ia viajar com a Marisa era antes da pandemia, veio a pandemia, ficou 2 anos e daí assim, não morreu de Covid, morreu de câncer. Você entende que eu acho que é horrível teu irmão morrer. Cara, teu irmão, né? Mas você tem que tirar algo bom daquilo. Porque senão a vida fica muito pesada para ser vivida.
Não, e a gente não quer, já que a gente ficou... Já é pesada naturalmente, né? Já que a gente ficou aqui, então vamos viver de forma leve, né? Então é isso, assim, mas é todo um aspecto, né? E a gente tem que encontrar o... Não, isso você vai tirando as lições, né? Que nem você falou, de pegar as coisas boas, pegar as coisas ruins e entender, interpretar elas para poder aplicar de forma boa, né? Porque essa questão de poder... você é tudo entrelaçado, né? Então, você é a Anne aqui, que a gente tá conversando, você é a Anne na Lute, você é a Anne interiores, e assim por diante, e tudo é interligado, né? Então, todas as coisas que acontecem na tua vida acabam impactando todas as frentes, todas né? As coisas. De forma geral. E uma outra coisa que eu aprendi, que a melhor forma de você crescer é delegar. Entendeu? Então, quando você precisa, eu preciso crescer meu... É por isso que você pode usar o final de semana pra você. Isso é dividir. Porque quando a gente tem por exemplo, né? Então eu não faço nada sozinha. E eu já entendi que eu não sou ninguém sozinha. Pois muito bem. Se eu não sou ninguém sozinha e que eu prefiro dividir, ganhar menos, obviamente, porque você tem que pagar alguém. Sim. Mas você pode fazer mais coisas e ter tempo mais livre. E saber que tem pessoas pensando juntas sobre aquela situação. Não é melhor do que você ter, de repente, assim... 3 clientes, que é o que você consegue atender sozinha, né? E ter que resolver tudo sozinha. E eu sempre digo que uma cabeça, ela pensa diferente de 2, 3. E debater os assuntos é muito mais interessante do que você errar menos quando você tem mais gente envolvida. Essa é a verdade. E você ganha qualidade de vida também, né? E assim, porque hoje em divide o tempo, hoje divide em dia a gente quer mais ter ou mais ser? Eu já tô querendo ser do que ter, somente ter, sabe? Então eu quero ter mais experiências, mas eu quero ser alguém melhor, né? E dar a possibilidade também dessa turma jovem que tá aí, os arquitetos recém-formados e tudo mais, para eles abrirem, para eles pensarem, para eles terem responsabilidade também. E mesmo assim não ser o responsável, né? Porque é muito diferente. Imagina, quem me dera eu puder trabalhar, quando eu não iniciei lá, né? Sem ter toda a responsabilidade que eu tinha. Ter uma mãe que dizia, não é aqui, é assim, dessa forma, vai por ali. Né? Então eu acho que é bacana isso, sabe? Sim. Isso me traz paz, assim, sabe? As gerações elas vão mudando muito, né? Porque se a gente for pensar mais antigamente, o pessoal acumulava muita coisa, né? E aproveitava só no final. Eu até ouvi um ditado, acho que até falei em algum podcast, mas eu não lembro qual ditado que era, mas que você trabalhava pra daí descansar pescando, enquanto o cara pesca a vida inteira aproveitando e fica a vida inteira dele... porque exatamente... Assim, você não precisa esperar a vida inteira pra poder aproveitar. Você pode aproveitar um pouquinho de cada vez e... Não, porque eu entendo que a nossa vida, né, no planeta Terra, ela é cíclica, tá? Então, nessa vida aqui que eu estou, eu nasci aqui e vou morrer aqui. E eu vou evoluir daqui até aqui. Eu não quero evoluir absurdamente lá, e nem sei se eu posso evoluir tanto, porque para evoluir para tanto eu teria que ter nascido diferente, você entendeu? Mas é uma loucura assim na minha cabeça. Então eu penso que a minha vida ela tem que ser boa até o final. E não ser boa só no final. Porque senão é muito sofrido, né? Não, porque pensa, gente. Não faz muito sentido. E eu te digo assim, é uma questão de responsabilidade com si mesmo. Né? Não é legal você conseguir dormir, acordar e fazer todas as coisas de um jeito leve e não irresponsável, enfim, mas ainda ter o final de semana para curtir com teus amigos, com a tua família, com teus cachorros, com teu namorado, com o que você quiser. Então, claro, né, gente, isso não é cartilha, né? Vamos lá, que não é cartilha, que cada um sabe onde o sapato aperta. Mas eu digo que na minha vida eu administro de uma forma onde eu possa ter os meus finais de semana. Para mim é fundamental. Eu lembro que uma vez eu trabalhava numa loja de móveis sob medida aqui, chamava Portieri. E, nossa, eu trabalhava às 4:30 da manhã. Eu ia às 4:30 da manhã. E aí trabalhava. Você entrava às 4:30 da manhã? Mas não porque eu precisava, mas porque eu queria. Porque eu precisava render, porque eu precisava vender, porque eu precisava ter um salário alto. E afinal de contas, empregada, a gente é assim, funcionário, né? Tem as metas e tal. As suas metas e tem a sua comissão, vamos dizer lá no final, que é isso que conta, né? Sim. Gente, como era uma vida árdua. Puxada. Pesada, puxada. Quantos finais de semana eu deixei de viver?
Né? Os meus amigos, meus melhores amigos, a gente tem uma turma deliciosa em Santa Catarina, que são os melhores amigos de infância, e nem tão de infância assim, às vezes, né? Mas que uns perdidos no meio quantas vezes eles se reuniram e não estavam? Você entendeu? Então eu já perdi muito, agora eu não perco mais. Essa é mais ou menos isso, assim, sabe? Mas legal, porque isso você tá usando isso como um modo de viver, né? Sim. E você consegue encaixar design interiores com a loja e transmitir isso entre as profissões Sim. e a tua vida, né? Não. E tudo... Porque você tem que saber lidar dessa mesma forma que você tá falando de positividade, essas coisas assim. Você vai aplicar isso dentro da loja de iluminação, dentro do... Tem um menino que trabalha comigo, que é meu braço direito, tá? Pedrinho. Uma vez ele falou... Na Lute ou na Lute. Ele trabalha nas duas, porque ele tá se formando em arquiteto agora, né? Legal. Então, esse mês ele começou a dividir. Né? Meio período Lute, meu período interiores. E ele certamente é meu braço direito pra tudo. Eu amo aquele menino como se fosse meu filho. E ele disse assim: Anne, depois que eu comecei a trabalhar contigo, até meu jeito de ver a vida mudou. Que legal. É verdade, tá? Ganhar dinheiro é muito bom, mas receber esse elogio... É bom demais, né? Não tem preço. Então, isso eu te digo assim... E não é nem puxa-saquismo, né? Não, você consegue ver que não, obviamente, né? Porque eu sou puxa-saco dele. Muito, todo mundo sabe, cara. Todo mundo sabe que o Pedrinho, né? As minhas clientes, assim... eu vou levar o Pedrinho pra mim, sabe? Tem a Chime que sempre diz... eu queria tanto o Pedrinho na minha vida. Eu digo, ele é meu. Estão valorizando o Pedrinho. Não, ele é super valorizado. Ele sabe disso, assim, sabe? Que, nossa, na pandemia, assim, gente, o ano passado foi um ano muito difícil pra mim, emocionalmente. Eu passei um período, Ali, que eu não conseguia olhar pros clientes, eu chorava. Sério? Eu chorava, eu não tinha estrutura nenhuma pra estar ali na frente da loja. Nenhuma. Sabe o que é? Assim, eu não aguentava, o peso era tão grande, da questão do meu irmão, desse sofrimento, de uma coisa foi tão rápido, eu não consegui ter estrutura. E eu me sentia assim, nos braços do Pedrinho, assim, sabe? Porque ele realmente trabalhou muito mais, se dedicou muito mais. Muitas vezes foi a minha fachada, pra conseguir completar pra conseguir fazer, sabe? Que a loja girasse. Porque eu sabia que eu tava destruída, destruidíssima, né? A Renata em casa com o neném recém-nascido. Tava tudo despencando, assim, vamos dizer, sabe? De interiores, a Maria Fernanda, que é o meu braço direito na parte de interiores também, entendeu? Então, assim, entende que a gente é o que é, mas a gente tem muitos anjos do nosso lado, que eu já digo assim. E a gente atrai gente assim, né? Normalmente, claro, atrai todo mundo, só que pessoas que batem muito com o nosso ser, a nossa forma de fazer as coisas, ficam mais, né? E eu te digo assim, semana passada eu estava numa reunião às 6:30 da manhã, essas reuniões assim de não sei a palavra. Negócios ou... É uma reunião de negócio às 6:30 da manhã, começa, você vai até às 9, 10 horas da manhã, tá? Eu entrei na sala, né, no bate-papo. Aí eu vi uma menina... É o Beni ou não? É o Beni? Conheço. Sim, conhece? Então, aí eu entrei na sala e falei... Isso é aquela moça ali. Como é que eu conheci ela? Veja só. Bem na pandemia, né, onde realmente a pandemia estava bem forte, eu saí para almoçar um sábado com a minha turma da Casa do Filósofo. E a gente naquela época a gente entregava cachorro-quente todo domingo pro pessoal da rua. E chegou a mãe dessa menina e disse: eu estava escutando o papo de vocês. Gente, eu posso ser amiga de vocês? Olha que coisa mais linda. Aí eu falei, claro que pode, vamos lá, né? E daí a gente começou a conversar e no fim a menina é arquiteta. A Yasmin é arquiteta. Aí conversei com ela me acompanha no Instagram, tanana. E eu precisava de mais pessoas para me ajudar na parte de interiores, porque como a gente tá com bastante indicação, enfim, daí eu precisava de mais uma. Daí, claro, quem que foi buscar? A Yasmin. Conversando com ela, até a menina que tava comigo, que é a Mari Chibi, tava comigo nessa reunião, a Mari depois falou assim, ela é tua filha? De tão que bateu, no sentido assim, sabe? Da pessoa que quer buscar coisas na vida, tem propósito. Você percebe que ela quer conhecimento, que ela vai lá e faz, que ela... Imagina uma menina de 22, 23 anos numa sala de BNI. Já viu disso? É loucura, né? Não, mas super loucura. Tá lá, Yasmin. Você entende? Então, assim,
é legal você atrair esse tipo de pessoa. É bacana isso, Sim. quando você, sabe, quando você atrai pessoas boas, de coração bom. A gente, assim, ó, a loja de iluminação, eu vou te falar, tá? Meu Deus, obrigada. Sabe por quê? Porque a gente quase não tem problema real com o cliente. E eu não sei se você tem comércio. Você tem comércio, sabe que não é bem assim, né? Tem todo, né? Então eu me sinto realmente... mas que bom. Né? Assim, sabe? Eu acho que a gente tem que crescer muito. Tem espaço para crescer? Tem muito. Eu quero crescer? Com certeza. Tá? Tenho força para crescer? Com certeza. Mas eu quero crescer nesse formato. E é difícil crescer sozinho, né? Não, ninguém cresce sozinho. Essa é a verdade. Isso que eu te digo. Você vai crescer 0,001% por ano e não... Não é, gente. A gente cresce quando divide. Essa é a questão. Por isso que tem que arriscar, né? Porque tem muita gente que acaba sendo centralizador. Assim, não que é ruim, é difícil, é muito difícil. Mas quando você compartilha ideia com alguém e fala assim, você consegue cuidar dessa parte? Você me ajuda? Então, sim. Aí pega outro, faz a mesma coisa e outro. Aí todo mundo junto dá o melhor e acaba... O ano passado, em outubro, a Mariana Stibi está trabalhando com a gente desde lá. Eu contratei ela nessa época. Mas por que contratei a Mariana? A Mariana é uma engenheira civil, tá? Por quê? Porque eu quero muito... que ela aprenda todas as questões de como funciona uma obra, como funciona o acompanhamento da obra. Porque a gente, claro, né? E eu quero continuar dando atenção, como eu dou atenção para todo mundo, certo? Mas para que isso aconteça, isso que é algo que eu possa passar para alguém, tem esse processo que eu preciso fazer para ela, sabe? Então, por exemplo, para ela entender como funciona a obra, ela tem que acompanhar comigo 2, 3 obras para ela entender, aqui pode ser desse jeito, né? Uma obra, uma situação é pegar um apartamento novo, né? Outra situação é pegar uma casa para reformar, e obra onde tudo você não né? sabe exatamente se a coluna dita aqui no projeto que está a 3 metros de distância uma da outra, ela está a 3 ou está a 3,20, você entendeu? Então, tudo isso muda. Isso é obra. Tá? Então, assim, por exemplo, adianta estar escrito só no projeto isso e aquilo? Se o pedreiro, às vezes, ou tem preguiça de ler, ou lê, mas não entendeu. Tem uma galera que não lê projeto. Sim. Então, o que é o nosso trabalho? Vamos lá, vamos riscar a parede. Eu quero essa tomada aqui com 220, eu não quero 110. Aqui tem que ser 20 amperes. 220, 20 amperes. Você entendeu que não basta estar no projeto, que você, às vezes, tem que ir lá desenhar? Então, é isso que eu levo pra ela, sabe? Que eu digo, Mariana, tá vendo a diferença? É que no mundo ideal tudo funciona, né? Não, mas não funciona. É isso que a gente tem que entender que não funciona. Se você, no mundo real é bem diferente. No mundo real, só funciona se você pôr uma coisa chamada atenção. E tem muita coisa que tá no projeto, mas você não consegue realizar em obra. Você quebra uma parede e diz, ixi, aqui a coluna é bem maior. Foi o que aconteceu agora em Guaratuba, tá? No projeto era uma coluna de 30 centímetros. Quando a gente foi abrir a parede, tinha lá uma coluna linda de 60 centímetros. Caramba! O que aconteceu com aquela coluna de 60 centímetros? Ela vai pegar a bancada. Então eu tive que, né, alterar, adaptar para conseguir executar na melhor forma. Vida louca. Vida louca, gente, é isso, né? E o que eu acho mais incrível é que tem muita gente nova e boa. Muita gente. Isso é muito bom, né? Assim, dá um ânimo, né? De seguir em frente. Você conhece a Nick, né? Conheço. Então, eu sou apaixonada por aquela menina. Ela trabalhou comigo nessa construtora. Ela trabalhou um período com a gente. E hoje em dia ela é minha parceira. Hoje em dia, né? Tá ali trabalhando no escritório dela. O escritório dela fez 1 ano. Então isso é muito legal, cara. Eu fico muito feliz com tudo isso. É muito bom, né? Muito bom. Ver o crescimento, né? E assim, ela, por exemplo, ela tem a mesma personalidade que a gente tá conversando aqui, né? Sim. Tipo, ela é super guerreira pra caramba, assim. Super. Ela e o namorado dela. Não tô puxando o saco teu, se você estiver assistindo aí, tá? Nick, a gente tá falando de você, mas, né, olha... a gente tá... por aparência, só não é bem verdade. Vinho, tá? Aquela coisa. Não, ela gosta de café, ela ficou viciada em café. É verdade, né? Não, depois você paga um café pra gente, tá? Não, mas é porque eu admiro mesmo, né? Então acho que tem que ser falado, assim, né?
Mas, ó, muito bom conversar contigo. Foi show de bola. Gostei muito de conhecer quem é a Anne. Porque, assim, eu conheci você acho que faz bastante tempo já, né? Faz A gente não se fala muito. Eu sempre acompanho você lá. Mas você não mudou muito o jeito de lidar as coisas. Porque... você sempre foi sorridente e tal, sempre muito calma pra explicar as coisas, muito... E não tô puxando o saco dela também. É que é engraçado, eu tenho que ficar dando satisfação, mas às vezes a gente não se vê muito assim, né? É muito lindo isso, porque não sei porque a gente tem aquele sentimento, pensamento, aquela coisa de vamos resolver isso, né? E daí a pessoa que tá te olhando só enxerga o que, não, dessa forma de resolver é isso aqui. Mas a gente enxerga o processo. Né? Então isso é muito legal. É um prazer estar aqui. Foi um prazer falar com você. Foi muito bom ter você aqui. E um aviso pro pessoal de novo, sigam a Anne nas redes sociais. Vocês vão acompanhar isso tudo que eu tô falando, vocês vão ver que é verdade, tá? Aproveitem e sigam a gente nas redes sociais. E é isso aí, Anne. Muito obrigado por... Obrigada pela oportunidade, Anne. Imagina. Um abraço, pessoal. Até mais. Até mais.